E aí, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Tá Já vendo? começou. Oxi, tá, voltou. Será que é possível. Nossa. Não corta tudo, paga tudo. 3, 2, 1. Será que é possível nós lermos uma obra de arte? Solta a vinheta aí. Olá, meus alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo isso. Espero que vocês estejam vendo isso, porque isso aqui é o conteúdo de artes, velho, que eu passei pra vocês. E é isso aí. Nós iremos falar sobre leitura e análise de obras. Nossa, eu tô falando muito rápido, gente. Fala mais devagar. Leitura e análise de obras. O que é leitura e análise de obras? São alguns termos que nós precisamos utilizar para poder definir uma obra de arte. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos a cultura de ir em cinema, de ir em exposições, de ler um livro, né? A média de leitura do brasileiro é de 4 a 5 livros no ano. E tem gente que não lê um livro no ano. Quando a gente fala de leitura de obras, nós não estamos falando literalmente de chegar lá e ler um texto, tá? Quando eu falei de leitura no início do vídeo aí, metade da gurizada já fechou o vídeo. Mas a leitura, ela sim, necessária. A leitura é tudo aquilo que a gente vê, pessoal. Através dos nossos olhos nós enxergamos o mundo, nós lemos o mundo, vocês estão lendo um vídeo agora, tá? Então, essa leitura que nós estamos fazendo aqui é uma leitura de aspectos práticos da obra e aspectos técnicos da obra. Quando nós passamos no momento em um museu ou em algum lugar que a gente tem que contemplar algo, nós temos que ter propriedade para poder tirar uma definição daquilo. A gente não pode ter um único critério. Ah, é bonito. Ah, é feio. Porque fica muito raso o nosso critério. A gente tem uma grande chance de cair na mesmice, né? A gente vai lá e vê um quadro de, sei lá, Salvador Dalí, ou uma representação de Salvador Dalí. A gente olha e fala, nossa, não entendi, pronto, e vai embora. Fala, foi feio, não gostei. Mas a gente nem se esforça em ver, né? Então, a leitura e a análise de obras são alguns aspectos que facilita essa compreensão das obras de arte, tá? O primeiro das características que nós vamos falar hoje é sobre volume. Volume! Tá? O que é volume, pessoal? Volume é eu falar alto, igual eu acabei de falar. Volume é você chegar no carro e aumentar o som e ficar ouvindo tu lá, enchendo o saco dos vizinhos. Não! O volume que eu estou falando é o volume de objetos em terceira dimensão. Tudo aquilo que existe no nosso plano real, no mundo real, ele apresenta volume. Por exemplo, se você pegar uma caneta, essa caneta tem volume? Tem. Por quê, pessoal? Porque ela apresenta 3 aspectos. O primeiro dele é altura, largura e profundidade. Tem que ter esse aspecto. Eu vou botar um desenho em terceira dimensão aí para vocês. Em terceira dimensão não, vou botar um desenho aqui para vocês. Depois eu vou botar um desenho em terceira dimensão para vocês. Vocês vão ver esses 3 aspectos: altura, largura e profundidade. Se não tiver isso, a gente passa para bidimensionalidade, que são as 2 dimensões, altura e largura. Não tem mais do que isso, tá? Então, se eu pegar e fazer um desenho da caneta em uma folha, aquele desenho vai ter volume? Não, não vai ter volume. Porque você não vai conseguir pegar o desenho. Entendeu mais ou menos aí? Então, para você ter volume, tem que ter altura, largura e profundidade. O nosso segundo aspecto, nosso segundo critério que nós vamos usar é a textura, pessoal. Já ouviu falar de textura? Sim, né? Pessoal, a textura que eu tô falando não é aquela textura que o pedreiro faz na parede da sua casa, não. Apesar de aquilo também ser um tipo de textura. Nós estamos falando de 2 tipos de textura. Primeiro é a textura visual. O que é a textura visual? É aquela textura que quando você olha, você vê um aglomerado de coisas e aquilo te dá uma informação, tá? Por exemplo, vou dar um resumo prático, vou contar uma historinha prática aqui para vocês tentarem entender o que é textura.
você tá andando e aí você marca um encontro com uma amiga sua. Fala, olha, onde é que você tá? Ela fala, eu tô aqui perto da Luarte Calçados. Ah, como é que é essa Luarte Calçados? Ah, eu tô do lado de uma árvore, ela tem uma placa amarela. Então, quando você estiver procurando, você tá lá no ônibus ou no carro procurando a placa do Luarte Calçados, tudo aquilo que está em volta que não é amarelo ou que não tem as características de uma árvore, o seu cérebro ele vai ignorar. Ele vai procurar o quê? Amarelo e árvore, ou seja, amarelo e verde, né? Que geralmente é a cor das árvores. Então, o resto vai virar uma textura, uma mancha lá no fundo, como se você estivesse enxergando embaçado. Essa é a textura visual. A textura sensorial, o que é sensorial? É aquilo que você pode sentir, entendeu? Textura visual, você vê, textura sensorial, você sente. Por exemplo, um abacaxi possui características de textura sensorial? Sim. Por quê, pessoal? Porque você vai pegar naquele objeto e vai saber que ele tem uma certa irregularidade, né? Se eu pegar e falar para vocês, qual tem menos textura, um ovo ou um abacaxi? Aí vocês vão olhar, só de vocês olhar, você sabe que a textura do abacaxi é maior do que a textura da casca de um ovo, tá bom? Então vamos para o nosso próximo. O nosso próximo agora é perspectiva. Pessoal, o que é perspectiva? Quando você está olhando uma obra de arte, você vê uma característica de perspectiva nela. É que ela tem uma certa profundidade, ela tem uma linha chamada linha do horizonte, que eu falei para vocês em sala de aula, que é representada por LH, linha do horizonte. Para você ter objeto em perspectiva, você tem que ter três elementos. LH, que é linha do horizonte, PF, que é ponto de fuga, e P, que é o ponto. Só isso, tá? Essas três características aí, ó, não é ponto final, tá? P, na verdade, é de plano. Me desculpa aí, confundi aqui. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Vamos falar sobre o nosso terceiro elemento, a perspectiva. O que é a perspectiva? Pessoal, a perspectiva é aqueles objetos que você olha e você vê três elementos básicos nele. Quais são esses três elementos? O primeiro é LH, que significa linha do horizonte. Cuidado para não colocar linha horizontal, linha de não sei o que lá com H, linha do hipopótamo. Não coloquem isso, coloquem linha do horizonte. Esse é o primeiro elemento da perspectiva. O segundo é PF. Não significa prato feito, Polícia Federal. Não significa isso. PF significa ponto de fuga, tá? É para onde todas as linhas de um desenho ou de uma representação com tridimensionalidade e perspectiva vão fugir, tá? E o outro é P. Esse P não representa ponto, ele representa plano, tá? É o primeiro plano que os seus olhos veem. Eu expliquei isso para vocês na sala de aula, na segunda aula da gente, tá bom? Vamos para o nosso próximo elemento. Monocromia. O que é monocromia? Pessoal, monocromia é justamente isso. Notaram que o vídeo mudou de cor? Mudou de cor por quê? Porque nós estamos agora em aspectos monocrômicos. O que é isso? Temos duas cores, no máximo preto e o branco, que a gente vai considerar, são duas cores, mas vão ser considerados como um aspecto de mono, uma só. Tá? É aquelas fotos dos avós de vocês que estão lá, preto e branco, do Charlie Chaplin, por exemplo. Então, essas características de monocromia só pode ser relacionada com uma cor, né? Que no caso vai ser o cinza aí que vocês estão vendo agora. Pode ser com vermelho, pode ser com laranja, pode, mas tem que ser só uma cor. Você pegar e olhar numa obra de arte lá que tem um quadro, sei lá, fundo branco, quadrado branco sobre fundo branco. Você olha lá a obra de arte, vai ser tudo branco, cara. Então, tem aspectos de monocromia. O contrário de policromia, ou de monocromia, perdão, acabei de falar, é policromia. Entreguei o ouro antes da hora, velho. Não acredito que eu falei isso. Então, o contrário de monocromia é policromia. Policromia é quando existe várias cores, né? Por exemplo, o Darlan Rosa, ele utiliza essas várias cores na obra de arte dele. Agora, por exemplo, vocês podem ver que a tela também está com aspecto de policromia. Olha a cor, tudo aqui mudou, ficou bem coloridão e tal. Esse excesso de policromia. Vamos para o nosso próxima característica.
Nós vamos agora falar do termo abstrato. Pessoal, o que é abstrato? Teve um menino que chegou na sala e falou assim: pô, professor, é aquele negócio que a minha mãe compra assim no mercado, que tem um elefantezinho. Eu falei: não, cara, isso é extrato de tomate, não tem nada a ver, cara, com isso, ó. Tem um pessoal da produção que tá rindo de você agora, tá? Então, ó, abstrato é aquilo que não tem uma forma definida no mundo real. Por exemplo, se eu pegar, tô aqui com uma lanterna, né? Tá vendo a lanterna aí, ó? Trazendo a luz pra vocês. Se eu pegar essa lanterna e fazer um desenho de uma lanterna, vocês vão falar, vocês nem precisam saber dessa lanterna aqui. Se eu esconder e mostrar só o desenho pra vocês, vocês vão falar: o que é isso, professor? Eu mostro o desenho pra vocês, vocês vão falar: é uma lanterna, é óbvio. Por quê? Porque vocês já viram uma lanterna e essa imagem da lanterna ela já está presente no nosso mundo real. Agora, vocês já assistiram o episódio do Chaves lá, que ele desenha uma chinfurínfula lá, um negócio doido que ele desenha? Aquilo é algo abstrato. Ele denominou de chinfurínfula, ou acho que é chinfurínfula o nome, porém ele criou aquilo, não tem outro igual. Então, aquilo é algo abstrato, não tem uma forma concreta do mundo para ser comparado, é único, só existe aquele. Vamos para o nosso próximo, para a nossa próxima característica. Falei abstrato? Falou. Agora é figurativo. Vamos agora falar sobre o figurativo. Olha o nome, figurativo. Representa uma figura, cara. Então, se o professor fala assim, eu gosto de tal pessoa. Você já viram os emotions, né? Os emotions lá. Aí você fala assim, eu tô aqui falando com uma pessoa que eu gosto. Aí eu vou lá e mando um coraçãozinho. Aquele coração representa um amor, né? Uma coisa linda, né? É algo figurativo, porque é um símbolo que a gente considera, já conhece, né, como sendo o amor. Porém, aquilo não significa que é um coração normal. O coração do nosso coração é assim. O emotion é assim. Se eu analisar uma imagem do coração real com a imagem do emotion, eles não vão ser parecidos. Porém, o símbolo do coração é algo que a gente já conhece. Então é algo figurativo, representa uma figura, tá bom? Não confunda os dois. Vamos para a nossa próxima característica. Vamos falar de surrealismo. O que é uma característica surrealista? Surrealista, pessoal, ele foi muito utilizado por Salvador Dalí. Ele significa, a palavra ao pé da letra, significa além do sonho, além da realidade. Então, uma característica surrealista, se você estiver vendo isso num quadro, é uma característica que extrapola as leis da realidade. Por exemplo, você vê um desenho que o cara tem, sei lá, um braço muito esticado, ou um rosto esticado, ou uma pessoa voando, ou um elefante com asas e voando. Né? Isso são características surrealistas, que ele vai além da nossa realidade. Nós vemos muito isso nos filmes da Disney, por exemplo. Nesses filmes de fadas, do Dumbo, um elefante que voa, cara, isso é real, existe? Não, é algo lúdico, além da nossa realidade. Vamos falar agora também sobre ludicidade. O que é ludicidade? Ludicidade é você colocar alguma coisa do imaginário, é diferente do sonho, é um pouco mais imaginário, é extrapolado. A gente faz muito isso quando a gente está criando contos de fadas e tal. Isso são aspectos, pessoal, tudo isso que eu estou falando, são aspectos que podem estar ligados diretamente com alguma obra de arte que você está vendo. Estamos aprendendo agora novas características para a gente se apropriar dessas características para poder analisar e fazer uma leitura e análise de uma determinada obra. Esse é o nosso tema. Vamos para mais uma característica. A nossa próxima característica agora vai ser brilho e opacidade. Uma é a oposta da outra. O brilho, pessoal, é quando você vê algo que realmente está brilhando demais. Ó, igual meus olhos aqui, ó, tá? Tá refletindo a luz. E a opacidade já é a falta dessa luz, né? Essa falta dessa luz que fica aquela coisa mais escura e tal. A opacidade, ou essa falta de luz, ela era muito utilizada no barroco, nas pinturas barrocas. Eles brincavam muito com a questão do sagrado e do profano, que vocês vão ver no vídeo mais na frente sobre barroco, sobre o sagrado ser a luz e o profano ser o escuro, as trevas. Então, muitas das pinturas que tinha no barroco, você vai ver tipo um cara saindo assim do escuro e tal.
e ali vai estar, geralmente buscando uma luz, aquilo vai estar representando o pecador procurando a luz, né? Procurando Deus. Mas isso é outro aspecto, que a gente vai ler mais na frente no vídeo sobre o barroco. Então, falamos sobre opacidade e brilho. O próximo, para finalizar hoje, né? O nosso último aqui vai ser... O nosso último agora, para finalizar, vai ser saturação. O que é saturação, pessoal? Saturação é quando você já viu alguém falando assim, poxa, essa imagem está muito saturada. É quando você realmente estoura o brilho, é quando você tira uma foto muito perto de algo, ou quando o flash está muito forte. Então aquela luz, ou na pintura, aquela luz em excesso, pessoal, aquele brilho em excesso, ele acaba sendo super saturado. Isso pode ser também na pintura. O cara usou muita tinta vermelha, ele sem querer não fez um controle da tinta, a tinta ficou muito escura. Quando a gente estiver nas aulas práticas, que a gente vai produzindo as nossas tintas para produzir nossas telas para exposição, nós temos que tomar muito cuidado na hora de misturar as tintas, porque um pouco a mais ou um pouco a menos pode deixar a tinta de vocês com excesso, e esse excesso vai dar saturação na obra de arte. Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês gostem desse vídeo. Desculpem aí caso eu tenha falado alguma coisa que vocês não tenham entendido, comentem aqui, se inscrevam aqui e compartilhem com os outros alunos, tá? O máximo de aluno que isso aqui atingir vai ser bom. Façam as atividades que vai ser deixadas lá no Google Classroom também, tá? Valeu a todos, abração, professor tá indo, falou!